Nós vamos dar agora a abertura do nosso curso, do livro que nós vamos estudar juntos. É o DNA da Lagoinha. E a nossa Lagoinha, ela tem um DNA para cada ministério, né? E esse aqui é o DNA da intercessão. E nós vamos juntos estudar um capítulo a cada 15 dias, né? Estaremos aqui juntos, aprendendo com esse livro, né? Através desse livro. O objetivo desse livro, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui na telinha, eu fiz uns tópicos aqui para nos guiar. O objetivo deste livro é auxiliar na organização do Ministério de Intercessão. Então, é um auxílio, né, para o líder, mas é muito bom que todo o ministério esteja ciente, né, de como o ministério se organiza, de quais são os princípios e diretrizes que governam, né, esse ministério através do Senhor. Então, são diretrizes e princípios e, principalmente, trata-se de um encorajamento da nossa liderança global para que cada ministério, cada líder siga a direção do Senhor, siga aquilo que o Senhor está dizendo, que cada realidade é uma, cada necessidade é uma, né? Ministérios têm que às vezes começa talvez um pouco maior, com 10 pessoas, o ministério começa com 3, né? Então cada realidade o Senhor vai guiando, vai direcionando. E aqui estão as nossas líderes da intercessão. Eu trouxe uma foto delas, não sei se você já conhecia elas pessoalmente. Essa é a nossa pastora Zenete, que eu imagino que todos já conheçam, né? A nossa líder de intercessão global. E ao lado dela está ali o braço direito dela, né? Toda líder tem um braço direito ou vários. Aqui no meu caso eu tenho vários, né? Glória a Deus por isso. Tenho a Carisa, que me ajuda nos pedidos, a Kate, os cadastros, a Isa, nas roupas. Eu aposto até a Joyce Freire, que me ajuda. Deus levantou para dar suporte sempre de oração. E aqui conosco, ensinando também. E a Joyce estava também, uma voz de Deus na minha vida, nos ajuda tanto. Enfim, são tantos braços que eu tenho aqui. E a pastora Zanete luta com esse braço direito. A pastora Lídia, né? Nós líderes, temos mentoria de mensagem, com a pastora, mensagem com a pastora Lídia e a cada bimestre com a pastora Bezenete. E é tremendo, viu? Somos ali encorajados, somos ali alinhados, assim como eu passei com vocês, elas trazem uma palavra de alinhamento, direcionamento, né? E é tremendo. O Ministério de Intercessão na Lagoinha é uma matriz, né, que hoje nos lidera globalmente. Ele está sobre 2 mil. E elas, com muita humildade, temor e dependência do Senhor, elas dizem isso, né? E esse ministério foi estruturado na dependência do Senhor. E eu trouxe aqui uma fotinha do nosso ministério, da nossa primeira reunião, que aconteceu ali em fevereiro. Fevereiro ou março? Eu acho que fevereiro foi março. Foi o que? Fevereiro? Ele existe desde fevereiro, do ano passado. E eu quero te falar que tudo começa bem pequenininho, viu? Deus falou com o pastor, não sei como, o meu nome. Eu nem era amiga do pastor, nem conversava com o pastor, tá? Mas ele chamou a minha irmã no gabinete e disse: quero que o marido daria o Vilo e a Isabela da intercessão. Amém. Ele falou assim: ore e confie. Eu orei. E o Senhor disse para mim: vá, filho, eu te ensino o caminho, eu te conduzo. Falei: amém, Senhor, não é contigo aí, Bruno. E é isso, é na dependência e na direção do Senhor. Essa foi a nossa primeira reunião. Quantos temos aqui hoje? Eu não sei, na foto eu vou contar, né? São muitos aqui hoje. Mas a nossa primeira reunião só tinha eu e as 3. Glória a Deus. Porque tudo é assim, começa pequenininho e o Senhor vai aumentando. A primeira reunião eram 3, a segunda 6, 9, 12, 15, né? E hoje já somos mais de 20 aqui. Para a glória de Deus, não vai parar. Por que não vai parar? Porque com o Senhor é assim, tudo vai crescendo, Ele vai acrescentando. Porque com o reino de Deus cresce, não diminui, amém? Porque o normal do Senhor, né, do reino cresce, né? A gente aprende isso, nosso pastor fala muito sobre isso, o normal é crescer. E com Deus cresce, é crescendo, em nome de Jesus. E aqui na introdução desse livro, ela fala sobre o treinamento. E cada intercessor que chega no ministério, ele passa por um treinamento. E eu me lembro que quando o Senhor me chamou, eu tive a oportunidade logo de fazer a escola de nutrição online, mas eu fiz aquelas que liberam pela internet, sabe? Sem nenhum tipo de suporte ou de material. Foi bem assim, simples mesmo, como eu fiz.
o meu marido viajou no computador, o meu queimou. Ou seja, eu sou aquela que dormi 4 da manhã, acordei 6 da manhã, é a primeira que chega, a primeira que já ora, a primeira que... Então, assim, o líder é aquele que mais segue, que treina, que passa. Não pensem vocês que o líder é aquele que aparece, que não, é aquele que está lá dando suporte. Ai, meu povo, vambora, entendeu? Então, essa é o coração do líder, é um coração que treina, é um coração que, na verdade, vai na frente, né? Não é nem que o vaqueiro vai atrás, o pastor vai na frente, vai liderando, vambora, esse é o caminho, né? E é uma responsabilidade muito grande, mas é tudo na dependência do Senhor, cada passo. Tudo que a gente tem aqui, tudo, foi assim, em oração, verificação, conversa com os irmãos, aconselhamento, e as coisas vão fluindo. Quanta coisa nós temos hoje, na verdade? Mas não era assim no início, né? No início a gente não tinha nada, a gente nem decidia os cultos, era uma oração, pela liderança, um relógio de oração. Aos poucos o Senhor falou, não, vai ser do culto, todos os cultos, treinamento. Aí a gente estudou o livro da pastora Alonso Milhões, o poder da intercessão, o segundo semestre do ano passado, uma bênção, aprendemos tanto com esse livro. Aí esse ano, vamos estudar esse conteúdo. E eu já conversei com a pastora Lídia, que é a nossa líder, né, local, junto com a pastora Zenete, e nós faremos a escola de intercessão online também. Em nome de Jesus, a nossa igreja vai comprar o acesso do módulo 1 da escola, e nós teremos acesso para fazer aqui na nossa casa, no nosso tempo. Mas vamos até juntos ali verificar o andamento de cada um, propor um andamento. Então nós vamos crescer, que essa é a ideia do Senhor. Ele quer o exército treinar. Já viu o exército como eles treinam? O exército treina com os bombeiros, com a polícia, treina muito para batalhar, para guerrear. E o guerreiro tem que ser assim, treinar, tem que ser santo, tem que saber contra quem está lutando com, né? Enfim, nós precisamos de treinamento. E aqui aprendemos várias coisas, né? Treinamento, como ser liberto, né? Como ter um coração arrependido, livre do pecado, ser liberto de toda a opressão maligna, de toda a mentira maligna. As características do intercessor, vamos aprender a interceder sobre a família, igrejas, cidades, nações, enfim. Deus chama cada um e é como se fosse um exército também. Um exército, a pessoa começa a soldado. Ele vai a sargento, tenente, depois ele vai a capitão, major, coronel, então ele vai subindo. E assim é a nossa vida. Tudo começa com um soldado raso, lá no início. Deus vai te passando, Deus vai te educando. Hoje você ora pelo teu vizinho, amanhã está orando pelo pastor, depois da manhã está orando pelo pastor Melo, depois da manhã está orando pelo... E assim você vai crescendo pelo governador, pelo presidente, o Senhor vai assim, quando nos treinando, tudo conforme a vontade dele, o jeito dele, o tempo dele, ele faz, viu? Ele vai fazer isso com você, comigo. Então, eu não posso me estender, porque o meu tempo é pequeno, para a introdução. Mas aqui nessa introdução ela fala um pouquinho sobre o que é a oração. Não sei se vocês observaram, se conseguiram pegar essa parte. Eu queria ampliar só um pouquinho desse conceito que está aqui no livro da pastora Alonso. Ela aprofunda um pouco mais. E eu queria dizer para vocês que orar é conversar com Deus. Todos nós sabemos disso. Orar é conversar com Deus. E a oração pode ser levada a Deus de 3 formas. Privada, como é que é a forma privada? Você está no seu quarto, você sozinho, no seu privado, orando ao Senhor. Nós podemos orar de forma privada, nós podemos orar em concordância. Como é a concordância? No nosso pré-culto, a gente ora ali em concordância. 2, 3, 4, 5, 6 irmãos. E a coletiva, como fizemos aqui hoje. O que é a coletiva? É a oração em concordância, quando nós temos um assunto comum e concordamos ali, porém com uma quantidade maior de pessoas. Essa também é a diferença, é privado, no meu cantinho, concordância, 3, 4, 5, coletiva, quando os intercessores eles estão ali em maior quantidade, poderoso, uma bomba no pé, caramba, filho, né? É tremendo. E os recursos para a oração, sempre nós temos 2 recursos para a oração, que a gente já viu aqui, é a palavra, que é a verdade, que é a vontade do Senhor, e é o Espírito Santo, que é a gente, é o poder, é o que dá vida a essa palavra. Então, o intercessor ele vai estar sempre com esses 2 recursos, tá? Palavra, orando a palavra, orando a vontade de Deus. Eu não quero orar a minha vontade. Ai, ora, meu irmão, eu quero emprego tal. Você não quer um emprego tal para você agora? Sim, é orar a vontade de Deus. O intercessor ele busca a vontade de Deus, ele ora conforme a palavra de Deus.
Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor fez por mim. É uma oração de ação de graça. Para quem que eu estou orando? É por mim? Não. É para o outro? Intenção? Não. Estou orando a Deus. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor faz por mim. Oração de gratidão, oração de graça. Temos a oração de louvor. Como é que é a oração de louvor? É agradecendo a Deus por tudo que Ele faz de modo geral. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fez toda a terra, fez tudo lindo. Obrigada, Jesus, pela água. Obrigada, Jesus, pelos animais, pelos alimentos. Obrigada por tudo que o Senhor fez. Então, nós louvamos a Deus por tudo que Ele faz. E a adoração é a forma mais profunda de oração. O que é a adoração? Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Tu és santo, Tu és bom, Tu és digno, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. A oração pelo que Deus é, a essência dele, o caráter dele. Então esse nível de oração para a gente. E a oração para mim. Quais são as orações que eu faço para mim? É importante. Primeiro a gente começa com Deus, conosco, depois com o outro. Não vou interceder pelo outro sem antes ter adorado, louvado, agradecido ao Senhor. Nem sem antes ter orado por mim, pelas minhas necessidades, pelas minhas causas. Por mim eu oro. Como? Pedir. Uma oração de petição. Eu peço a Deus pelas minhas necessidades. Senhor, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso comer, eu preciso, enfim, necessidades que são espalhadas pela palavra e são promessas. Nada você terá falta, meu filho. Você vai comer, você vai vestir, você vai morar. Até os ensinamentos, eu leio as necessidades, até com necessidade. Hoje pode ser de R$500, a da irmã Joyce também pode ser de R$5.000, e a necessidade dela. Ele vai cumprir de acordo com a necessidade, com o projeto e plano que ele tem. Deus, ele é o provedor. Pode pedir, meu irmão, ele pede, né? Como Cristo tem. A consagração, dedicação. Quando eu não sei muito bem se aquela é a vontade de Deus, eu quero me casar, virgem, moço. Oh, meu Deus, estou orando aqui com consagração. Não estou nem pedindo aquele moço para mim, não. Estou entregando ao Senhor, consagrando, porque eu sei se é a vontade dele. Eu casar com aquele moço. Não sei se é a vontade dele, então eu ir agora para outro estado, trocar de emprego, enfim, qualquer coisa que você chegue a Deus. Responda a ele, Pai. Não sei o que ele quer, o que ele quer, mas me ajuda, me mostra. É um tipo de oração para mim, de consagração. Tem também uma oração de emprego. Isso aqui é muito importante. Algo que está te agoniando, está preocupado com alguma coisa. Entrega, meu filho, confia. Não ande ansioso por coisa alguma, mas tudo entrega ao Senhor, confiando. E Ele dará paz no seu coração. Eu descanso em Deus, tá bom? Então, pronto, a gente já viu que existem 3 níveis, algo de oração para Deus. Louvo, adoro, agradeço. Para mim, eu peço minhas necessidades. Eu consagro, eu peço direção para aquilo que não sei se é bem assim. E eu também entrego. Oh, Deus, eu entrego minha preocupação. Eu entreguei, né? Meu Deus, meu computador queimou. Meu Deus, e agora? Meu marido chegou de viagem 11 da noite. Foi a hora que eu comecei a fazer os slides. Já tinha tudo ali pronto no papel. Joguei aquilo lá. Digo, oh Deus, e agora? Eu entrego a ti. Para que eu ficar desesperado? Não, filho. Respira. Deixa no controle. Se não der para ter slide, não vai ter. Mas se der, vai ter. E eu fiz o slide. Terminei 4 da manhã.
Deus quer, Deus precisa que o homem diga: já veio a sua vontade aqui na terra como na missão. Já feita a tua vontade, Pai, na minha vida, na vida do meu irmão, da minha igreja. O Senhor escolheu trabalhar essa vida. Ele poderia bem ser autônomo e fazer do jeito dele, mas não. É uma coparticipação. Ele deu governo para nós. Ele deu livre-arbítrio de vontade. Você quer a minha vontade, filho? Você quer, José? A vontade de Deus? Amém. Quando você pede, declara, você vai tomar para você, para o outro. O que vai acontecer? Vai frutificar. Amém? Você é um instrumento do Espírito. E não é autoritário. O autoritário ladrão é o diabo. Chega, toma a roupa. Espírito não. Espírito não. E fica aqui. Espera. Baixa. Vem. Limpa. Salva, Jesus. Aberta. Amém? Amém? Deus, agora a gente vai passar o capítulo 1, mais alguns dias. Obrigada, viu? Deus está sempre conosco. Amém. Bom dia. Ser fiel ao Espírito Santo para o seu coração. Não fala nos filhos, tá? Mas quem manda é ele, eles têm que obedecer. No momento que você quer, o Espírito Santo me lembrou de algo que aconteceu exatamente 15 anos atrás, que fez ontem. E eu quero compartilhar isso com vocês para que a gente entenda o que é ser um vaso na mão do Senhor. Quando nós lembramos de um vaso, a gente lembra que o vaso pode ser usado para várias formas, né? Tem vários formatos de vaso. E isso eu entendo que a gente se encaixa no corpo de Cristo de várias formas. Mas às vezes Deus quer precisar apenas uma vez para um propósito. E eu estava sentada ali, eu lembrei que no dia 12 de abril de 2010, o Senhor me chamou para ministrar um louvor. Meu Deus, que voz que eu tenho para ministrar um louvor, né? E eu participava de um coral, no qual esse coral ele tinha um trabalho evangelístico. Ele ia para a rua, entrava em praças e evangelizava. Só que você cantar no meio de um coral é uma coisa, e você cantar dentro da igreja só é outra coisa. E a minha líder falou para mim: Joyce, Deus me direcionou, você vai trazer esse louvor, ministrar esse louvor. E eu ali, eu tremi, eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu não sei cantar, e eu vou fazer. Mas amém, eu escolhi obedecer e entender que tinha um propósito para aquilo. E passou-se aqueles dias, a gente ensaiando junto com o coral ali, e eu fui convidada para ir numa Assembleia de Deus do Reteté. Aí lá estava uma missionária. E aí quando ela começa a andar pelos corredores, seu coração começa: Senhor, me esconde, Senhor, não deixe ela me ver. Deus tem misericórdia, Senhor, ela não vai falar comigo. E aí que a missionária toca no meu ombro e fala: mulher, tu foste chamada para ministrar ao Senhor. Tu não vai cantar para homens, tu vai cantar para mim. Amados, isso foi um dia antes eu subir naquele altar para poder ministrar aquele louvor. E eu hoje, sentada ali, até hoje, eu me perguntava a Deus: Senhor, por que aquilo? Eu não entendi o mistério até hoje. Deve ter sido para a vida de alguém. E hoje, sentada ali, o Senhor trouxe a revelação ao meu coração. Foi a partir daquele teu ato que eu destravei você ministerialmente. Quando você entendeu que não tem nada a ver sobre você, você realmente não foi chamada para cantar, mas quando você entendeu que sou eu que governo, sou eu que direciono, eu faço conforme eu quero. Amém? E se Deus trouxe essa revelação nessa manhã, irmão, eu creio que tem algo poderoso para a vida de cada um. E a gente precisa se colocar nesse lugar, como a Isabelle falou, né? Não é nada sobre nós. Quem sou eu para estar aqui hoje ministrando? Sabe, eu falei para o Senhor, Senhor, o que eu vou falar para a Isabelle? Tem alguma coisa no dia 13 que eu não posso estar lá? Não tem. Falei: Deus, o Espírito Santo falou no meu coração: a última coisa que um intercessor é frouxo, fraco, desmotivado.
Porque se você olha para um vale de ossos secos e você consegue enxergar um exército, meu irmão, o que pode te deter? Não é vergonha. A única coisa que nos traz é o temor. Nós temos muito temor, sabe? Isso foi isso que Deus, essa semana toda, trabalhou no meu coração. Não é nada sobre mim, né? É tudo sobre o Senhor. E eu estou ali para fazer a tua vontade. E eu creio que hoje, quando o Senhor trouxe essa revelação para mim sobre esse ato que aconteceu, Ele me permitiu somente hoje descobrir que eu aceitei esse desafio. Sabe? Que eu entendi que não é capacidade minha, porque eu não tenho. Mas é eu querer ser usada por Ele. E eu quero ser um instrumento na mão dEle. Amém? E interessante porque o nosso estudo de hoje ele começa, né? Se você ver no teu livro, o capítulo 1, ele começa com uma pergunta: quem deve participar do ministério de intercessão? A igreja, ela tem uma visão ainda hoje, é muito engraçado isso, que da intercessão só participam mulheres já de idade, e se for do POC, melhor ainda. Mas eu louvo a Deus porque a Lagoinha tem até adolescentes na intercessão. E é a primeira vez que eu vejo isso, confesso para vocês. E eu acho isso muito poderoso, porque isso mostra para a gente que a intercessão é quem chama o Senhor, não é o homem. Né? Não importa se vai ser alguém com alguma deficiência física, não importa se vai ser jovens, crianças, adolescentes, mulheres do corpo, sim, amém, glória a Deus, aleluia. Mas o que importa é que queremos ser usados por Ele. E o livro aqui, ele fala justamente sobre isso, né? Ele tem duas perguntas. Primeiro, todos, porque precisam entender que tudo que é feito na obra de Deus deve ser do seu jeito. E eu acho muito interessante essa visão que o livro traz para a gente, porque isso traz para dentro da igreja o quão importante é a intercessão. Porque uma coisa a gente está reunido aqui, cada um de nós, a gente sabe o que a intercessão faz, qual é o poder da intercessão. Mas e a igreja? A igreja tem essa consciência? E esse mover que o pastor William tem feito de jejum, de oração, de dias de live, é exatamente isso. Está trazendo para a igreja o poder que tem uma intercessão. E cada um está se encontrando. Não importa se você está no ministério ou não. Todos nós fomos chamados para sermos um intercessor. Amém? E o segundo que ele diz aqui é: para aquelas que desejam se dedicar à intercessão, se dispuseram a participar de um treinamento e entender a diferença entre oração e intercessão. Quando você se encontra e você entende que é teu ministério, você vai buscar capacitação. Você vai buscar o que está acontecendo aqui hoje, discipulado. A gente tem fome, a gente quer mais, a gente quer avançar, né? Nós éramos, como o pastor ele fala, uma igreja de bairro, hoje nós somos uma igreja de cidade. Então a nossa mente precisa crescer, a gente precisa entender que a gente está vivendo um outro nível, por isso está acontecendo tudo diferente. Né? E daqui para frente a gente não vai olhar para trás, aquele tempo foi bom, foi maravilhoso, nos trouxe conhecimento, fortalecimento, mas agora Deus está fazendo coisas novas. Então a gente precisa estar aberto. Já entendemos que somos intercessores, já entendemos que temos os chamados. Então agora é hora da gente buscar a capacitação. É necessário incentivar toda a igreja para orar e meditar na palavra de Deus. Orar individualmente e orar pelos ministérios que exercem. E é isso que esse trabalho que o pastor William tem feito, Cadillac tem feito com a igreja. Amém? O livro ele traz alguns pilares para a gente na intercessão. Ele fala sobre amor, compaixão, discernimento, sabedoria, autoridade e ousadia. Agora nós vamos passear um pouquinho no livro. Na segunda página nós temos o tópico do amor. Não conseguiremos clamar pela restauração ou resgate de uma vida se nosso coração não estiver fundamentado no amor ágape. Nós precisamos gemer e sentir a dor do outro. Fazendo esse estudo, o Senhor me lembrou de uma experiência que eu tive com meu filho quando ele tinha 2 anos de idade. E ali eu entendi o poder de uma intercessão. Porque uma criança de 2 anos de idade,
trazer para minha casa o que é você viver o que o outro está sentindo, isso é muito forte. Nós tínhamos uma família de amigos e eles não podiam gerar filhos e eles queriam muito ter filhos e ela engravidou de gêmeos. Eu lembro que eles fizeram um propósito com o Senhor e ela engravidou dos gêmeos. Meu filho, com 2 anos de idade, numa tarde, começou a gritar dentro de casa, gemendo de dor, botando a mão na barriga. Ai, tá doendo muito. Eu falei, João, o que houve? Ele falou, o Nicolas e a Letícia, os filhos dessa minha amiga, se chamavam Nicolas e Letícia. E ali o João Vitor se tremendo muito de dor, chorando, com 2 anos de idade. Meu esposo ligou para o esposo dela e falou assim, Marçal, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu estou com a Juliana no hospital agora. Ela está em risco de morrer, ela e as crianças. E naquele momento nós começamos uma intercessão ali junto com aquele mover e foi um derramado Espírito Santo naquele hospital que ele falou que ele saiu entrando o esposo dela pelas portas falando em língua e Deus trouxe a restauração, regularizou tudo e aquelas crianças estão aí para a honra e glória do Senhor, vieram de um parto perfeito, tudo tranquilo. Mas por que eu quis trazer esse testemunho para vocês? Porque é isso que o intercessor sente. Ele sente na alma dele como se fosse ele. Sabe, eu fiquei olhando para aquilo, meu filho tinha 2 anos. Ele nem sabia o nome das crianças. E é isso que quando a gente se coloca no lugar de intercessor, Deus faz com a gente. Sabe, tem muitas coisas que a gente não entende, não sabe, mas se você se coloca no lugar, Deus vai fazer. Não tenha medo. Sabe, nós não fomos chamados para se preocupar com o que vão pensar da gente. Deixa Deus saber quem você é. É isso que nos importa. Amém? O amor que celebra a vitória do outro, mesmo quando a situação em sua vida não está bem. Esse momento aqui me fez lembrar de um outro testemunho. Deus foi me lembrando de muitas coisas para o Senhor. Eu acho que é isso que o Senhor precisa trazer para a gente. Porque quando a gente lê a Bíblia, ela é muito poderosa. A gente mergulha naquilo ali. Mas a gente precisa entender que até hoje a gente continua mergulhando nas nossas vidas em coisas poderosas que Deus continua fazendo. Se a Bíblia fosse continuar escrita, eu creio que muitas histórias aqui de vocês estariam também sendo escritas. E aí o Senhor me lembrou sobre que o amor não é invejoso, que ele celebra a vitória do outro, como se mesmo quando a situação da tua vida não vai bem, eu fiquei perguntando para o Senhor, você celebrar a vitória do outro, quando é teu irmão, quando é alguém que você ama, quando é alguém que você admira, fácil, né? Vai leve. Mas e quando é teu inimigo? Quando é alguém que te persegue? Porque não é isso que o estudo fala, que é só para seus amigos, que é só para aqueles que você ama. Não é verdade? É para todos. Então nós fomos chamados para nos alegrarmos com todos. Todos aqueles que conseguem uma vitória, todos aqueles que conseguem uma conquista, e Deus vai nos trazendo esse entendimento e esse crescimento. O amor que se doa em favor do outro. Em 2007, meu esposo tinha que fazer uma prova para ele permanecer na Marinha. E ele estudou uns 10 dias dentro de casa sozinho. E eu lembro que nessa época meu filho estava com 1 aninho, ia fazer 1 aninho ainda, na verdade. Aí minha mãe que ficava com meu filho sofreu um acidente, não tinha com quem ficar, e eu levei meu filho para trabalhar comigo durante 1 semana. Eu trabalhava num escritório de contabilidade. E aí eu fui com meu filho esses 10 dias que eu falei com meu esposo, tem um propósito. Se você tem 10 dias para estudar, é 10 dias para estudar. E quando chegou no 9º dia, um amigo dele, que foi um homem que aqueceu muito meu esposo no início da caminhada com Deus, ele falou para mim assim, meu esposo comentou, Joyce, Camargo não quer fazer mais essa prova. Ele falou que ele não está capacitado, que ele não está se sentindo bem.
E aí ele falou para mim: o que você acha? Eu falei: amor, se chegou no teu ouvido, vamos fazer alguma coisa. Não vamos ficar parados. E aí ele falou assim: então eu vou para lá. Ele morava lá em São Gonçalo, essa mulher conhece, lá no Rio de Janeiro, do outro lado da ponte, em Niterói. E a gente morava na Baixada nessa época, bem distante, né? E eu trabalhava no centro da cidade. E aí ele foi para lá e passou um dia estudando com ele, incentivando ele: cara, não desiste, vamos estudar. E aí eu peguei o ônibus, atravessei a ponte, quando saí do trabalho, peguei um engarrafamento horrível, cheguei lá, não deu tempo de estar junto com eles, meu esposo se encontrou comigo no meio do caminho, voltamos para casa, meu esposo conversando comigo: não estou entendendo o que eu vim fazer aqui, porque eu não estudei nada que eu tinha separado para estudar, mudou tudo que eu tinha que ter feito, mas enfim, eu espero que ele vá amanhã para essa prova. Amados, o meu esposo foi lá, estudou com ele, ajudou ele, incentivou ele. O irmão, ele passou, mas ele não passou para aquele ano, ele passou para o ano seguinte, ficou na reserva, ficou muito feliz. Mas olha o que Deus fez na vida do meu esposo. O meu esposo, junto com ele, estudou o tema da redação que caiu na prova. Meu esposo foi o primeiro colocado no nível Brasil, estudando dentro de casa sozinho. Mas isso por quê? Porque ele olhou para o outro com amor. Ele não olhou para a necessidade dele, sabe? Ele entendeu que, poxa, meu amigo, o cara que me ajudou tanto na fé, não vou deixar ele desistir. Ele vai junto comigo. Eu vou carregar ele junto comigo. E quem nos deu a notícia foi esse amigo dele. Ele ligou lá para casa e o nome de guerra do meu esposo é Sá. Falou: Sá, tu passou, cara. Aí meu esposo: glória a Deus, cara, tu passou em primeiro lugar. E glória a Deus. Cara, glória a Deus assim não, grita muito. Cara, tu tem que gritar muito. Tu passou em primeiro lugar, cara, no Brasil. Tu tem noção do que é isso? Mas porque o amor ágape faz a gente alcançar coisas que a gente não imagina. Não era o desejo do meu esposo, ele não estava buscando a primeira colocação, mas ele colocou o reino em primeiro lugar. Então, como ele colocou o reino em primeiro lugar, Deus colocou ele também em primeiro lugar, para que todos pudessem ver o que Deus estava fazendo na vida dele. Amém? Vou correr um pouquinho, porque eu falo bastante. Vamos passar. Antes disso, deixa eu só ler na página 16, tem no segundo parágrafo que eu quero muito ler junto com vocês, porque eu acho muito poderoso o que está escrito aqui. E eu escrevi assim do lado desse segundo parágrafo: eu quero isso para mim. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, fundamentado no amor compassivo. O intercessor sofre e suporta afrontas, se prepara, meu irmão, rejeição, crítica e desprezo. Mas não é isso que te define, tá? Mas não tire os olhos do seu Senhor, seu exemplo, e nem se desvia do foco do seu chamado. Amém? Lembre-se sempre: virão afrontas, virão rejeições, críticas e desprezo, mas não é isso que nos define. Nós temos os nossos olhos no Senhor. Vamos passar agora para a parte da compaixão, que diz assim: não conseguiremos clamar pela restauração ou resgate de uma vida se o nosso coração não estiver fundamentado no amor ágape. O amor que celebra a vitória do outro, mesmo quando a situação em sua própria vida não está bem. Foi o que esse amigo fez, né? Ele ficou para o outro lado, mas ele ficou tão feliz e nós ficamos constrangidos com a alegria dele. O amor que se doa em favor do outro, o amor que não se irrita, e o amor que tudo sofre. Amém? O discernimento. Não conseguiremos clamar pela restauração
o resgate de uma vida do nosso coração, se não estiver fundamentado no amor ágape. Não adianta a gente orar, jejuar, se nós de verdade não acreditarmos naquilo. Nós precisamos acreditar. E vai aí mais um testemunho. Alguns aqui já sabem que eu não podia ter filhos, eu era uma mulher estéril. E eu clamei a Deus, pedi ao Senhor que me desse um filho. E quando o meu primogênito nasceu, ele já nasceu com muita cólica mesmo. Do umbigo dele, aquele pedacinho de cordão umbilical, da fita, pingava sangue, de tantas crises que ele tinha de cólica. Isso já acontecia na maternidade, quando ele nasceu. E nós fomos para casa. Confesso para vocês que eu estava entrando numa crise de desespero, porque eu pensei, meu Deus, eu te clamei tanto por um filho, te pedi tanto um filho, por que estou vivendo tanta agonia quando eu deveria viver tanta alegria? E aí eu ficava naquele desespero, e a gente fazia revezamento para poder cuidar do neném, porque eu não conseguia descansar. E eu ficava orando, e todo dia eu ia para a emergência. Todo dia eu ia para a emergência com ele. Uma criança que já tinha 10 dias, já tinha uma caixa de remédio. Toda vez que eu ia ao médico, é normal. E eu comecei a me indignar com aquilo. Eu falei, Senhor, não é normal. Essa dor não é normal, essa dor não é normal. Um dia, irmãos, faltando 20, o João Vitor tinha 28 dias de vida. O Espírito Santo falou claramente para mim, para que tu me clamas se você corre para buscar ajuda em remédios e em médico? E eu confesso para vocês, eu não tive coragem de fazer nada não, fiquei quietinha. Falei, Deus, duvido que eu vou jogar isso fora. Só que eu fui e falei com meu esposo, falei para ele, o Espírito Santo falou muito claro no meu coração, que não adianta, eu não estou buscando a ajuda dele. Na verdade, eu estou buscando a ajuda dos médicos e dos remédios. E aí ele falou assim, o quê? Deus te falou isso, ele catou a caixa na hora. Tacou no lixo e falou assim, ele não vai tomar mais nada. Irmãos, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o João Vitor nunca mais teve nada. Então assim, o que nós precisamos pedir ao Senhor é a coragem. Sabe? Porque a gente ora, a gente intercede, ele responde. Mas e aí? Tem coragem? Tem coragem para entregar o mistério que Deus colocou na tua boca? Tu tem coragem de chegar para o irmão e falar o que Deus mandou você falar? Tu tem coragem de se posicionar e falar assim, Deus falou para mim que a partir de hoje não é desse jeito que minha casa vai caminhar mais. Vai mudar tudo. É desafiador, mas o Senhor responde às nossas orações. Às vezes, nós estamos buscando coisas grandes, como o pastor André Valadão falou, mas são as pequenas coisas. O Senhor dá sinais. Se a gente parar e analisar coisas que estão acontecendo na nossa vida, Deus dá sinais. A Isabelle contou com um testemunho. Um mês antes do pastor chamar ela, já vinha se preparando. Deus dá sinais para a gente. Nós não somos pegos de surpresa. Ele vai nos preparando. Mas Ele, aonde está a nossa mente em acompanhar isso e realmente ter coragem para viver isso? Amém? O amor que se doa em favor do outro, o amor que não se irrita e o amor que tudo sofre. O amor, ele é libertador. Porque quando você entende que por amor você perdoa, na verdade, nós somos libertos. Teu coração está livre daquela dor. E aí você preenche aquele lugar de dor, aquele lugar de tristeza, de frustração com amor. É uma escolha. Eu escolhi amar. Eu vou colocar no lugar daquela decepção, daquela tristeza, um amor. Amém? O discernimento ele é muito interessante, porque muitas pessoas pedem discernimento, mas você pode jogar o teu discernimento no ralo se você não tiver sabedoria para usá-lo. De nada vale a gente ter muito discernimento se a gente não tem sabedoria para usar.
e buscar no Senhor como eu vou usar aquilo que Deus me entregou. Eu lembro de uma vez, vou eu com outras histórias, né? Amém. O Espírito Santo botou muito claro isso no meu coração, que eu ia ser um testemunho vivo para vocês aqui, para que vocês aqueçam o coração de vocês, que Deus continua fazendo no meio de nós. Amém? Há muitos anos atrás, eu fui conhecer uma família também lá em Niterói, e ela tinha uma gestação muito difícil. Ela já tinha perdido um neném e ela estava grávida de novo. Ela não podia sentir nenhum tipo de dor, senão ela entrava em trabalho de parto. Até a dor de evacuar ela não podia ter, porque ela entrava em trabalho de parto. Então era um processo muito difícil para ela. Eu e meu esposo fomos visitar ela e levar alguns presentes, o berço do neném, algumas coisas para ele. Eles estavam passando por um momento difícil. E aí, quando eu cheguei lá, ela estava deitada no sofá, porque nem sentada ela ficava. Ela tomava banho deitada, ela fazia tudo deitada. Ela ia para o médico deitada no banco de trás do carro. E eu estava ali, ela falando comigo sobre esse processo dela estar com dificuldade, mas ela estava no 6º para 7º mês, e ela estava com muita fé que ela ia conseguir segurar aquela gestação até o final. E aí eu fiquei ali conversando, passando a tarde, lanchamos ali com eles, e na hora de ir embora, o Espírito Santo falou para mim assim: manda ela levantar. Irmão, duvido que eu ia mandar. Aí eu falei: vou mandar. E o Espírito Santo falou assim: manda ela levantar. Eu disse: não vou mandar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ela falou que se ela levantar, ela perde o bebê. Irmão, diante de Deus, me deu uma tremedeira. Eu ficava ali na porta da casa deles, fiquei assim, ó, toda minha tremendo, mas eu não conseguia dar um passo. Mas eu me tremia tanto, o marido dela me segurou pelo braço e falou assim: você vai voltar lá agora e vai entregar para ela. Eu falei: Jesus, eu tinha descido uma escada enorme, de morava assim no alto. Foi eu toda me tremendo. Cheguei lá e falei: minha irmã, Deus mandou tu levantar. Chegou ali, irmã, ela nem hesitou. Eu falei: ela vai falar assim, tá doida? Tá bom. Fui, vai embora, né? Ela nem piscou, ela levantou na mesma hora. Quando ela levantou, o neném começou a mexer. O neném começou a mexer, ela falou assim: meu Deus, o neném nem mexia. O neném começou a mexer, e ali eu fui embora. Ela tremedeira e falou assim: Jesus, tem misericórdia na minha vida, Senhor. Se aconteceu alguma coisa com ela, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, ela teve que fazer cesariana para essa criança nascer. Sabe, foi no tempo certo, na hora certa, mas a gente tem que ter sabedoria. Eu confesso para vocês que eu fiquei com muito medo, porque uma coisa é você chegar para o irmão e falar uma coisa que dá para dar um ajustezinho depois, qualquer coisa, né? Se ele entendeu isso aí. Mas como é que vai falar para uma irmã que ela está com vários laudos médicos, que ela não pode ficar em pé? Chegou a hora de tomar o teu leito e levantar. Isso é muito difícil. Isso é para isso que Deus nos chamou. Amém? Eu creio que a partir desse estudo dos dias de hoje, o Senhor vai te encorajar a viver o que realmente Deus está te entregando. Sabe, você não vai olhar mais para as tuas limitações, você não vai olhar para quem você está entregando, você vai olhar para quem você está servindo. E tu serve o Todo-Poderoso, nosso Deus, que fez e continua fazendo. Nós não podemos ser o que paralisa o que o Espírito Santo quer fazer. Nós somos aquele que auxiliamos aqui na terra aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Nós somos esse vaso, sabe, que somos moldados para cada circunstância, para cada situação. Mesmo que hoje tu é levado a ser colocado para cantar um louvor. Não entendo nada, Senhor, mas estou aqui fazendo. E o Senhor vai revelar o porquê que o Senhor está fazendo isso também. Se não revelar, Senhor, fiz a tua vontade. Amém. Assim seja. Amém? E a sabedoria diz assim: não conseguiremos clamar pela restauração ou resgate de uma vida se o nosso coração não estiver fundamentado nesse amor tão poderoso que temos aprendido. O amor que celebra a vitória do outro, mesmo quando a situação em sua própria vida não está bem. O amor que se doa em favor dos outros.
O amor que tudo. O amor que tudo é a autoridade. Passa para o outro. Sobre a autoridade, Deus me lembrou que está aqui nos carismáticos, estão fresquinho na matéria também, nosso último módulo. Amado, eu fiquei na sala de aula pensando, que poder que Deus deu na mão do homem. E esse poder foi restaurado quando Jesus veio. A gente precisa entender isso, né? Quando Deus criou Adão, Deus deu para Adão o poder de ele botar o nome em tudo. A terra era para Adão governar. Ele ia reinar sobre a terra. O homem, né? E Deus deu para Adão o poder de botar o nome nas frutas. A gente fala só dos animais, né? Mas se você abrir o leque, é tudo. Tudo é tudo. Né? Deus deu essa autoridade. Só que Satanás veio e roubou essa autoridade. E quando Jesus veio para restaurar essa autoridade. Então, meus irmãos, entendam. Sobre a tua vida tem muito poder nessa autoridade que tu carrega. Amém? Não dê lugar para o medo nem para Satanás. Entenda quem você é. Caraca, isso é assim, divisor de água na nossa vida. Meu irmão, tu é uma potência no inferno. Tu entende que a tua obediência ela é intragável para Satanás? Quando você obedece, quando você entende que tudo que você tem na tua vida é Deus que te entrega, é Deus que faz na tua vida, você tem muita ousadia em Deus, sabendo que não somos nada, para poder estar exercendo aquilo que Deus tem na nossa vida. A ousadia é sobre tudo que nós já falamos aqui. Quando você entende quem você é, você se torna uma pessoa ousada. Quando você não paralisa mais, você consegue dar um passo à frente. Isso é ter ousadia. É você entender que você foi chamado para poder olhar para um gigante como Davi olhou, porque Davi era conhecido lá no campo, com o leão e com o urso. Mas antes disso, você escuta na história que Davi lutava com um exército de homens? Não. Então entenda que intercessor, Deus pode te levar num campo que você não está acostumado, a pisar em terras que você nunca pisou, a entrar em batalhas que você nunca entrou, mas você não está indo no seu nome, você está indo no nome do Senhor. Amém? Então quando nós entendemos isso, nós somos como Davi. Não importa se eu estou com pedras nas mãos e tem um gigante com uma espada, mas eu vou voltar com a cabeça dele nas minhas mãos. Amém? Então, amados, foi bem resumido assim o nosso estudo, mas espero que eu tenha conseguido passar